Acho que é mais difícil do que a gente pensa, do que imaginamos, porque vai além de um ajuntamento. Nós temos que atingir um objetivo, um alvo. Quem está me entendendo? Acho que ainda não, mas você vai chegar lá. Nós temos que atingir um objetivo. Todas as vezes que nos reunimos, toda vez que você entra na presença de Deus, toda vez que você vai orar ao Senhor, você tem que alcançar um objetivo. Senão, a sua oração é vazia. Aquele lugar que você se encontra vai continuar vazio. A nossa reunião se tornará vazia, só com barulhos e mais nada. Se nós todos não nos unirmos nesse negócio, estamos aqui para todos juntos alcançarmos o objetivo de contemplar a face do Senhor. E ao contemplarmos, sermos fascinados por ela. Eu pus fascinação no Google, encontrei um monte de coisa. Até música eu encontrei. Música popular brasileira muito boa. Não vou cantar aqui para vocês, senão quebra o gelo. Mas eu quero dizer que muita gente fala sobre fascinação. E foi uma conversa entre eu e o pastor Marcelo, uns domingos atrás aí, de colocarmos nas células o tema de fascinação. Eu falei isso domingo passado. E também pensei em ministrar esse tema fascinação por Deus, pela beleza de Jesus, dos 3 últimos domingos do mês. E fomos surpreendidos pelo pastor Xisto, trazendo aquela palavra maravilhosa, que eu fico até inibido aqui de ficar falando alguma coisa hoje, Xisto, de verdade. Uma palavra maravilhosa domingo passado, como se o Espírito Santo falasse assim, não vai esperar o 3º domingo não, vamos começar hoje. E veio aquela palavra, colocando a gente dentro do tema, dentro do assunto. Acredito que o Espírito Santo queria revelar uma coisa, eu tenho urgência deles serem restaurados na fascinação pela glória de Deus, pela pessoa de Deus, sabe? Restaurados pela contemplação. Então, aí nós pensamos trazer hoje, dentro do assunto fascinação, a beleza de Jesus Cristo. E falando sobre fascinação, meu menino, o que está em casa, começou a ter um compromisso sério com uma menina. No final do mundo, ela mora. E quando a pessoa está fascinada por alguém, fica vermelha não vou olhar para você. A pessoa fica vermelha, não mede distância. Tem aqui, ó, a mãe desse menino que eu estou acabando de falar. Gente, como correu atrás de mim? Fascinada. Quando eu chegava em casa, ela já estava lá. E matou umas aulinhas no colégio. Que eu sei. Mas eu fiquei muito feliz cada vez que você aparecia em casa. Porque acho que mais fascinado era eu por você. Aí ele estava lá em casa, lá o menino, o último dos moicanos, está lá em casa lá, preciso ir ver, não posso falar o nome. É que ela está aqui e já está debaixo das cadeiras. Então eu não vou falar. Então, aí eu falei, fascinado por ela, né? Aí ele, que fascinado que nada? Eu falei, você viajar da meio-dia daqui lá, meu. Lá no final do portal da Pérola. É isso mesmo? Acertei? Acertei.
Gente, haja combustível. Que coisa, mas tudo em nome da fascinação, da contemplação, do amor. Esses dias, meu filho mais velho chegou em casa, eu vou descer um pouquinho. E ele falou assim: pai, estou querendo ir no cinema. O que vai passar? Vai passar Aladim. Quero levar meus filhos. Você tem duas opções: ir com a gente ou ficar com os meus netos, com os meus filhos. Falei, vou com vocês. Não que eles dão trabalho. E vocês sabem, por estar nesse silêncio, ele não está aqui hoje. Senão ele ficaria de longe. Vou, e não deixou pregar. Aí nós fomos. E eu falei, puxa vida, eu estava devendo um filme de romance para Mara. Aladim, a lâmpada maravilhosa. Mas a Mara é assim, ela se comove fácil, ela chora fácil. Hoje, um dos programas de família que estava passando, família. Nossa, chorando, eu só segurando ela, olhando de lá. Fala, chora fácil. E eu falei, com certeza ela vai chorar. E não chorou. Quando o Aladim está num tapete com a artista lá, que eu não sei quem é. Assistiu? Ele está num tapete. E filme da Disney sempre tem um monte de música. Sempre tem música, né? Tem 3 falas, o resto é música. E aí o cara começa a cantar com ela. Eu dou uma olhada. Ela está molhando as pipocas. Chorando, é brincadeira. É emocionada pela música, tadinha. E aí, paguei a minha dívida. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que tirar lições de coisa até meio estranha, assim, tipo Aladim, a lâmpada maravilhosa. Eu estava lá e o Aladim foi desafiado a entrar numa gruta, numa caverna, para pegar a lâmpada. Só que a advertência veio. Essa caverna, ela é cheia de pedras preciosas. Cheia de pedras preciosas. Não pegue nenhuma, não roube nenhuma. E entrou na caverna o Aladim e o macaquinho dele. E os dois, eu não sei, até hoje eu não sei qual dos dois é mais ladrão. Porque eles ficaram fascinados pelas pedras que estavam ali ao redor deles. Então vinha aquela tentação de pegar e guardar pedras que a gente conhece e pedras que nós nunca ouvimos falar, de pedras maravilhosas. Estava lá, lotado aquela caverna, por onde eles passavam, jogadas no chão, em tudo quanto é lugar. E num lugar bem mais alto, como fosse um cone, e lá na pontinha dessa montanha, nesse cone, lá em cima, estava a lâmpada. Ele estava extasiado com as coisas que estavam por ali, ao redor dele. Mas quando ele olhou a lâmpada, ficou fascinado por ela. Todos os valores, todas as pedras preciosas ao redor dele, perdeu o valor, porque ele ficou fascinado pela lâmpada. Quem está me entendendo? Se a nossa reunião aqui, ela não ultrapassar todos os valores que nós temos, e nós como um conjunto, como um corpo, não contemplarmos a Jesus, fascinados por Ele, a nossa reunião é vazia. No livro de Cantares, que é um livro que não fala de Salomão e a sua noiva, entre centenas e centenas de mulheres ele achou uma, mas
tem mais profundidade o livro de Cânticos de Salomão. Fala do relacionamento de Jesus com a sua igreja, a sua noiva. E no capítulo 5, versículo 16, a última frase do versículo 16 diz assim, ó: ele é totalmente desejável. Ele é totalmente desejável. A igreja fala que Jesus Cristo é totalmente desejável. Por que eu estou falando que é Jesus? Porque esta frase, essas palavras, não pode ser dito a respeito de nenhuma outra pessoa, nenhuma outra pessoa. Porque totalmente desejável, Salomão não era. Então essas palavras, elas são declaradas com toda certeza a Jesus Cristo, o Senhor. Porque qualquer outra grandeza é considerada pequena demais diante de Jesus. Qualquer outra sabedoria, ela pode ser anotada, listada como tolice diante da sabedoria dele. Qualquer outra bondade pode se achar nessa bondade imperfeição diante de Jesus. Jesus Cristo, ele é o único do qual se pode afirmar que nele, escutem bem, nele, em Jesus, tudo é amável, tudo é belo. Um tanto estranho que eu vou falar agora. Isaías, quando ele entra no templo, enlutado por causa do tio que havia falecido, um homem importante na política do povo hebreu, e que com certeza o destacaria também na política, e esse homem morre. Isaías completamente triste, o chão havia se aberto, ele não tinha perdido a direção depois do falecimento do tio. Ele entra no templo, e ali, algo chamou a atenção dele. O texto diz assim que, no ano que morreu o meu tio, Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aquilo ali trouxe toda a consolação que palavra nenhuma poderia trazer para a vida dele. A visão do trono de Deus. Isaías ficou fascinado. A política e todos os outros valores ficou abaixo daquilo que ele estava vendo. A beleza, a glória, o resplendor da glória de Deus. E é interessante que quando ele vê a glória de Deus, e mais para frente ele tem a revelação do Messias, ele não diz que o Messias é belo, e eu coloquei aqui como tema a beleza de Jesus. Eu cantei muito um hino do nosso tempo, e até chorei quando cantava esse hino, e uma parte dele dizia assim: queria saber como era o teu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. E quando eu cantava essa parte, o neguinho chorava, e chorava, apaixonado por aquele rosto lindo. E ainda fizeram um desenho de Jesus com olhos claros, cabelo arrumadinho, barba
cerradinha, bonitinha. Aí você começa a imaginar um Jesus gato. E Isaías diz: quando olhamos para ele, nenhuma beleza víamos. Nenhuma beleza via. O homem era feio. Quem está entendendo? Mas o que eu quero falar hoje é a beleza desta feiura. Amém? A beleza dessa feiura. A sua beleza reside em sua perfeita humanidade. Cristo Jesus, sendo Deus Filho, que sempre existiu, ele vem a esta terra, torna-se um humano, nasce como nós nascemos, e ele, como humano, eu já ensinei a vocês, ele se torna 100% humano, como se nunca houvesse sido Deus. Porque o apóstolo Paulo em Filipenses diz que ele se esvazia da sua divindade, ele se esvazia da sua glória, ele se esvazia daquilo que ele era, para ser aquilo que ele nunca havia sido, um humano. Hoje ele é Deus, como se nunca houvesse sido humano. Alguém me entende? Mas, quando você lê os evangelhos, preste atenção na beleza dessa perfeita humanidade de Jesus Cristo. Como filho, ele entra em nossa vida de maneira simples, de maneira natural, como se já conhecia a gente há tanto tempo, como alguém que mora na mesma rua e entra em nossa casa, conhecido nosso. Ele entra em nossa vida, ele entra em nossa casa de forma natural e faz morada em nós. Ele é um dos nossos em tudo que você pode imaginar. Ele é igualzinho a gente em tudo que você pode pensar e imaginar. Entra numa vida cheia de pecado, assim como um rio limpíssimo entra numa lagoa e passa a purificar toda aquela lagoa suja. Assim, o Senhor Jesus entra e muda totalmente a vida do homem, a ponto desse rio límpido não temer a contaminação, mas entra com toda a força para purificar aquela lagoa suja. É Ele, Jesus, que limpa a nossa vida, limpa a nossa consciência de obras mortas, de hábitos que não são edificantes para o nosso corpo, hábitos que não são edificantes para a nossa família, para pessoas que estão ao nosso redor. Ele vem e limpa a nossa consciência dessas obras mortas. Ele se identificou com a gente, ele se identificou com a humanidade em tudo, exceto com o nosso pecado e com a nossa natureza má. Mas em todas as outras coisas ele se identifica. Ele teve que crescer como nós crescemos fisicamente. A Bíblia diz que ainda, como ser humano, ele dá esse exemplo, a humanidade dele mostra isso, que ele como ser humano, 100% ser humano, mostra a todos os seres humanos que a vida que ele levou não era uma vida extraterrena, mas é a vida que tanto você como eu, como o seu irmão aí que está ao seu lado, é para se viver. A vida, as opressões e pressões que ele sentiu na sua própria carne, estamos sujeitos também a ela. Quem está me entendendo? Esse Jesus Cristo, ele cresce em graça, dizendo que nós como seres humanos devemos também crescer na graça.
Esse Jesus Cristo não cresceu apenas em estatura, mas cresceu em sabedoria diante de Deus e diante dos homens, mostrando que nessa nossa humanidade, nós também devemos crescer em sabedoria e graça. Ele trabalhou, nunca amaldiçoe o trabalho, por favor. Ele trabalhou, ele chorou, ele orou, ele amou, e em todas essas coisas, ele foi tentado, como nós somos tentados, e ele venceu, mostrando que nessa limitação de humanos, de humanidade, tudo aquilo que ele passou e venceu, nós também vencemos, e ele podemos vencer, e ele também deixa a lição de que nenhuma luta, nenhuma batalha, ela é maior do que as suas forças, porque se ele venceu, nós também venceremos. Quem está me entendendo? Porque ele não venceu como Deus, ele venceu como um ser humano. Entenda isso. Ele, como 100% ser humano, venceu todas as tentações, venceu todas as pressões, tudo que você pode imaginar. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, em tudo. E a Bíblia mostra que ele venceu. Então nós podemos vencer também. Amém? Ah, mas ele era Jesus, e você é o Zé, é a Maria. É você, não muda em nada. Na humanidade, a humanidade de Jesus era a mesma nossa. Então, havia essa beleza na humanidade, e isso tem que nos fascinar. A gente tem que começar a contemplar mais a humanidade de Jesus. Nós precisamos ficar fascinados pela humanidade dele. Não ler a Bíblia por ler, não ler os evangelhos por ler, mas preste atenção na humanidade dele. Quando ele sente fraqueza, ali no jardim do Éden: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Humanamente falando, mas humanamente falando também ele fala: mas eu não vim para isso, eu vim para aguentar até o fim. Eu vim aqui para suportar até o fim e dar exemplo. E ele foi até o fim. Então há uma riqueza, há um valor enorme, imensurável na humanidade de Jesus, que a gente deixa muitas vezes para lá, como aquela pessoa que a gente acostumou dentro de casa, sabe? Já acostumamos com o cônjuge, acostumamos com o filho, ele não tem mais meses, mais 1 aninho, 2 aninhos, e já está adolescente enchendo o saco, e depois você corta isso, e aí você não está, já cuida de qualquer jeito, já não liga mais para quem está ali, por aquilo que a pessoa fala, você já não respeita tanto, já não ama tanto, já não tem fascínio tanto assim. Assim acontece com Jesus. A primeira vez que o encontramos, nós o contemplamos, nós ficamos fascinados por ele, e fazíamos tudo por ele. Até bronca, Patrícia, a gente recebia, porque a gente servia a Jesus. Bronca dos pais, bronca dos amigos. Agora você virou crente, é porque a gente estava fascinado, Edu, fascinado por ele, e nada mais nos importava. Mas depois começamos a dar um tapinha nas costas. Ele é meu irmão mais velho. Faz lá que eu estou esperando aqui, traz lá para mim que não dá para eu ir. A gente começa a dar umas ordens meio assim. A humanidade dele tem um valor imensurável, e nós precisamos voltar a ser fascinados pela humanidade de Jesus. Outra coisa, a perfeita compaixão de Jesus deve chamar a nossa atenção. Deve chamar a nossa atenção. Pense naquele rebanho
que uma ovelha sumiu e ele não abandonou as 99, mas ele guarda no aprisco, com muito cuidado, as 99, e vai atrás daquela que havia se perdido. Isso é compaixão. A compaixão de Jesus, a perfeita compaixão de Jesus, nós precisamos voltar a ser fascinados por ela. Porque quando nós não temos mais compaixão desse tipo, sabe, da de Jesus, nós não ligamos mais para quem está ali fora. Para nós está bom esse grupinho aqui, pastor, dá para a gente dar as mãos, e Jesus vindo, a gente vai para o céu todo mundo juntinho. Tem muito mais gente lá fora, e que nós precisamos ter compaixão. A compaixão de Jesus, ela é atraente, ela chama atenção. Jesus está com a turma aqui, andando para aquela direção, e daquela direção para cá, vem uma mulher, para sepultar o seu filho, e ele olha aquilo, e ele tem uma compaixão tão grande, que ele ressuscita o filho daquela mulher, a viúva de Naim. Esse é o Jesus que nós, entre aspas, conhecemos. Desse Jesus, está escrito simplesmente que ele se compadeceu de uma multidão. Ele se compadeceu, ele se encheu de paixão, de compaixão pela multidão. Mateus 14, e diz que, o texto diz que ele curou os seus enfermos, curou as pessoas que estavam ali. Que glória, que coisa linda, mora em sua compaixão, em sua misericórdia. Quando ele entra nas aldeias dos leprosos, e naquela época não podia se contaminar, para passar pela aldeia, só passar por ali já estava contaminado. Mas Jesus não apenas passou pela aldeia dos leprosos, mas ele se aproxima, ele entra e ele toca nos leprosos. Compaixão, coisa que nós não queremos mais nos envolver, sabe? Não, já fiz o que fiz, já tive muita gente ao meu redor, já cuidei e já não sei o que lá, deixa eu viver a minha vida. A compaixão de Jesus, nós precisamos voltar a ficar fascinados pela humanidade dele e pela compaixão que ele tinha. Amém? Rapidinho, a perfeita humildade de Jesus Cristo é extremamente amável. Eu falei humanidade, eu falei de compaixão, mas eu falo de humildade, porque ele, Jesus, o único que poderia ter escolhido como desejava nascer, ele é o único que poderia ter feito isso. Não, eu quero nascer no melhor lugar, eu quero nascer desse jeito e ali, naquele lá, desse jeito. Eu quero nascer na melhor época. Pronto, ele é o único que poderia ter escolhido como desejava nascer. Nós não, mas ele sim. Mas ele entrou nesta vida como um dentre muitos. E certa vez ele disse: no meio de vocês, eu sou como aquele que serve. Poderia falar: eu sou Jesus, vocês já sabem, eu sou o Messias, vocês têm essa convicção, então vamos preparar as coisas para mim aí, eu estou chegando, eu quero ver tudo pronto. Mas ele disse: no meio de vocês, eu sou aquele que serve. Também está escrito que em João capítulo 13, ele coloca água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos.
E não só lavar, mas ele começa a enxugar com uma toalha que estava amarrada nele. Ele solta essa toalha e começa a enxugar os pés dos seus discípulos com a toalha que o cingia. Filhos, a humildade de Jesus é algo que nós devemos contemplar mais do que a nossa televisão, mais do que os bens que estão ao nosso redor, porque também está escrito, referente a ele, que quando ele foi ultrajado, falaram mal dele, levantaram falso testemunho dele, o apóstolo Pedro escreveu que ele não revidava, bem diferente da gente. Ai de alguém que levantar a voz contra a gente. Ai de alguém que começar a falar abobrinha com você. Se você não vai falar mais alto, se você não vai xingar. Mas a Bíblia diz que ele não revidava. Não revidava. E o profeta Isaías, eu volto a falar dele. O profeta Isaías disse, referente a Jesus, que ele era aquela ovelha que quando vai para o matadouro não faz barulho nenhum, né? E morre calada. Assim Jesus, ele foi calado para o matador. Ele foi calado em direção à sua morte. E não murmurou contra Deus, não reclamou dos seus discípulos. Ele não começou a mostrar defeito de ninguém. Quando vocês estavam comigo, ó, tudo bem, quando eu dava as coisas para vocês, né? Agora, ó, eu estou aqui carregando essa cruz e vocês aí. Aliás, não estou vendo nenhum de vocês. Onde vocês estão? Não reclamou, não murmurou. A humildade de Jesus precisa voltar a ser contemplada, e nós precisamos voltar a ser fascinados pela humanidade dele, fascinados pela compaixão dele, fascinados pela humildade desse Jesus. E eu encerro aqui dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi perfeito, e por ser perfeito, ele foi aceitável e amado por Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que era impossível que o sangue de animais pudesse trazer redenção e remover pecados. Hebreus 10, versículo 4. O sangue de animais não tinha e não tem o poder de efetuar a redenção. Mas o sacrifício de Jesus, porque eu vou descer aqui. O sacrifício de Jesus, ele foi feito primeiro, ele foi oferecido primeiro a Deus, não à humanidade. Mas primeiro a Deus, porque a ira de Deus estava sobre a humanidade, e tinha que acontecer algo que barrasse essa ira de Deus. Estou falando difícil? Estão entendendo? Precisava algo e alguém que barrasse essa ira de Deus contra a humanidade, senão morreríamos em nossos pecados. Vem Jesus e ele entra entre essa ira e a humanidade. E ele se sacrifica por você. Ele se entrega totalmente por você, até a morte. Além de vir aqui como servo, não sendo servo, ele se torna servo e enfrenta a morte, e a morte mais vergonhosa da época, a morte de cruz. E esse sacrifício, ele foi aceitável a Deus, porque o que estava se sacrificando, esse holocausto, era perfeito, era uma oferta perfeita a Deus, e Deus recebe esse sacrifício de Jesus, e para com a ira sobre nós. Quem entende isso? Amém? Nós precisamos ser mais fascinados por Jesus. A gente precisa olhar mais para Ele quando a gente vem aqui. A igreja Casa Favorita é uma igreja até estruturada.
Ó, a gente cuida das crianças, a gente cuida da porta, tem intercessores, tem o pessoalzinho filmando, tem gente responsável pelo projetor, responsável pelo som, tem gente responsável pelas... sabe, tudo certinho. Um dia eu vou mostrar para vocês a nossa estrutura. É tudo certinho, tudo funciona. Mas eu quero dizer uma coisa. Todas essas peças da igreja é como aqueles tesouros na caverna do Aladim lá. Eles têm valor, mas o maior valor é o que estava lá na ponta lá. O que era mesmo? Fala mais alto. Voz bonita, e você não quer escutar mais assim? A lâmpada. A lâmpada. O que tem mais valor em nosso meio é a lâmpada, é a luz. Dá para entender ou não? Jesus é a luz do mundo, não é o neguinho aqui não. Não é quem toca, quem dança, apesar que eu amo isto. Isso tudo aqui junto mostra o culto a Deus que nós prestamos. Mas quando começamos a cultuar, isso chama a atenção dele, isso atrai a atenção dele. Quando a gente começa a vir para a igreja, e 1, 2, 3, 5, 10, 20, 80, e a gente está aqui, isso atrai a presença de Deus. E quando ele chega, perdão, é muito humano que eu estou falando assim, essas expressões, quando ele chega, como se ele não tivesse. Mas, sabe, quando ele se aproxima, quando ele chega, a gente continua pensando em outras coisas. E esquecemos de contemplar o Senhor dos Senhores em nosso meio. Quem está me entendendo? Ele está acima de tudo, filho. Ele está acima de todos os teus bens e da sua família. Ele está acima de tudo. Ele está ali com o seu resplendor, com a sua glória. Ele se faz presente nesse lugar. A gente, pastor, eu estou aqui há 16 anos contigo, eu não vejo luz nenhuma. Glória a Deus. Não tem problema que você não veja, não. O importante é você saber que Ele está aqui, cheio de glória e majestade. Ele está aqui. Porque se Ele deixar você ver, a gente vai ser consumido pela glória dele. É complicado esse negócio. Então é melhor que a gente, pela fé, contemple, imagine o resplendor da sua glória em nosso meio. Amém? Quem entendeu o que eu falei? A luz é Ele. Fiquemos de pé. Aquela canção que o menino tocou uma parte é muito bonita, apesar que eu pedi para preparar uma outra. Mas olha que legal. Tu és o único motivo que me fez chegar. O único motivo que me fez vir aqui é o Senhor. Isso agrada ou não agrada a Ele? Agora eu pergunto para você, Ele é totalmente desejável ou não é? Totalmente desejável. Não é Salomão, mas é Ele. É Ele. Mesmo que te chame de doido, Jair, fique declarando que Ele é totalmente desejável. Só aqui no culto? Não, amanhã, o dia inteiro, o dia todo, todos os dias, Ele é totalmente desejável. Vamos pedir na nossa oração antes de participarmos da ceia. Deus, restaura esse poder de fascinação, de contemplação. Restaura isso em mim. Porque eu entro aqui e saio sem ver nada. Eu entro aqui e saio sem sentir nada. Eu entro aqui e saio na mesma coisa. Eu quero que o Senhor restaure em mim esse poder de contemplar, essa faculdade de te contemplar no meio dos meus irmãos, em meio à luta ou ao luto, em meio à gritaria, em meio ao silêncio. Eu quero te contemplar. Quando as coisas estiverem em plena paz, ou quando tudo em casa estiver de cabeça para baixo, Senhor, eu quero te contemplar. Amém?
Quem vai me ajudar na ceia, por favor, vem aqui. E eu quero que você coloque a mão no teu coração e peça ao Senhor a restauração da contemplação. Fecha teus olhos. Fala: Senhor, eu quero voltar a contemplar o Senhor como eu contemplava antes. Eu era fascinado. Os meus olhos brilhavam na tua presença. Eu não precisava de uma canção para me fazer chorar. Eu chorava de alegria. Em meio à tristeza, eu estava alegre, porque eu podia te contemplar, e eu ficava fascinado por ti. Amém. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Amém. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se. Eu vim para adorar-te. Toda a igreja, cante. Eu vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente maravilhoso, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sem música, será que você poderia declarar esses versos? Eu vim para te adorar, eu vim me prostrar, eu vim dizer que tu és o meu Deus. Eu vim declarar, Deus, para minha alma. Eu vim declarar para minha carne, para o meu corpo. Eu vim declarar que o Senhor é totalmente digno, que o Senhor é maravilhoso, amável, amável. Eu estou fascinado por ti.
Se faltar palavras, ore em línguas, não tem problema. Se faltar palavras, ore em línguas. A língua dos anjos que o Senhor concedeu. Falemos e cantemos das maravilhas do Senhor. Ora em línguas, sem temer quem está ao teu lado. Volte a fascinar-se pela glória, pela pessoa do nosso Jesus. O Espírito do Senhor declara que existe muito fogo estranho, que você rapidamente se acende por eles, ou deixa ser acendido na sua vida. Mas Ele quer hoje apagar esse fogo, esse tipo de fogo, porque há uma chama na mão dEle, e se Ele colocar em sua alma, jamais se apagará. Você escolhe hoje. Assim diz o Espírito do Eterno. Não saberei o quanto custou. Saberei o preço dos meus pecados. Se você tem força, coloca toda a tua força cantando essa parte. Meus pecados não saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu vim para te adorar, Senhor. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.